No programa de hoje você vai conhecer mais uma iniciativa pioneira nesse estado de excelência. O desenvolvimento do primeiro satélite da indústria brasileira. Através da unidade Embrapi, do Instituto Senai de Inovação, localizado no Sapiens Park, em Florianópolis, a Federação das Indústrias de Santa Catarina participa do desenvolvimento desse projeto graças ao convênio firmado com a Visiona Tecnologia Espacial, empresa brasileira integradora de sistemas espaciais, que é uma joint venture entre a Telebrás e a Embraer. A Embrapi é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial que tem como missão contribuir para o desenvolvimento da inovação na indústria brasileira através do fortalecimento dos institutos de pesquisas e universidades. É o primeiro projeto que o Brasil faz somente com incentivos e recursos da indústria. Ele é financiado com 47% pela indústria, no caso a Visiona, 33% vem da Embrapi, nós somos uma unidade Embrapi, unidades Embrapi de sistemas embarcados, e 20% é o próprio Senai, que investe inclusive recursos financeiros para alavancar esse projeto. Então, esse projeto, você me fez a pergunta de onde nasceu. Ele nasceu de um sonho, né? De um sonho de um Brasil melhor, de um sonho com produtos de altíssimo valor. Você tem uma ideia, você sabe quanto custa um quilo de ferro? São 6 centavos. Um quilo de satélite são 55 mil dólares. Aí se eu pego aquele satélite, cada quilo 55 mil dólares, e eu fico mal-humorado, jogo ele no chão e piso, ele volta a custar 6 centavos. Então, é conhecimento agregado e aquilo gera um valor enorme para o país. Esse projeto é fundamental, absolutamente fundamental. Né? Porque, primeiro, ele vai validar tecnologias que a gente já vem desenvolvendo há cerca de 4 anos, né? Que são inéditas no país e que são absolutamente necessárias para os próximos projetos especiais do Brasil. Né? Não só a questão nos nanosatélites, mas nos satélites grandes de alto desempenho que a gente vem aí para grandes tarefas como a observação da Amazônia, esses grandes projetos. Né? Esse é um projeto que eu acho que dá bastante orgulho para a gente, porque coloca o Brasil no mercado espacial. A gente já vem fazendo isso há algumas décadas, mas é o satélite privado. Então coloca a indústria brasileira em um nível de competição internacional, produzindo tecnologias então, que nos ajudam a competir internacionalmente nesse ramo de mercado. Um satélite, basicamente tem mundialmente 2 finalidades. Ou ele faz imagens, e essas imagens são transmitidas para o solo, para serem tratadas e usadas em alguma aplicação, agricultura, meio ambiente, mineração, pesca, defesa, segurança, quase todas as indústrias vão se beneficiar de alguma forma das imagens geradas. Cidades inteligentes, que está tão em voga agora, como é que eu faço um planejamento urbano? São imagens. Outro uso muito comum é para a parte de comunicações. E aí nós temos, nos 2 campos, tanto da imagem como de comunicações, nós temos fatos novos advindos desse satélite. Nós vimos há pouco tempo o lançamento do primeiro satélite geoestacionário brasileiro, gerenciado inclusive pela empresa Visiona Tecnologia Espacial, com recursos do governo. Então é um satélite, a gente está falando aí de 3, 4 toneladas, que vai se posicionar a 36 mil quilômetros da Terra, 36 mil. Daqui até Natal são uns 3.500 quilômetros, eu estou falando de 36 mil quilômetros, é muito longe. Essa posição permite que o satélite fique parado aí, entre aspas, em relação a gente. Isso traz uma vantagem enorme, porque o satélite sempre está na mesma posição. Qual é o problema? Ele está muito longe, ele custa muito caro, essa comunicação é cara. O satélite que está sendo desenvolvido aqui em Santa Catarina tem outra dimensão. Ele integra a nova geração de satélites, chamada New Space, que se caracteriza por tecnologias mais avançadas, mais baratas e mais leves. E não perde em capacidade para o que existe de mais avançado no mundo. Esse satélite, ao invés de a gente falar de algumas toneladas, eu estou falando de 10 quilos de satélite. E esses 10 quilos levam uma câmera, que vai ser a câmera mais avançada, feita pela indústria nacional. Nós contratamos uma empresa
nacional chamada ACAER, através de sua divisão chamada Optoeletrônica, fica lá na cidade de São Carlos, no estado de São Paulo. Vai ser a câmera mais avançada daquele tipo que existe no mundo. Vai ser melhor, inclusive, que as referências americanas. Então, cada hora e meia, ele vai passar sobre as nossas cabeças, ele vai fazer uma imagem nova. Então, ele consegue renovar, em cerca de uma semana, você já tem uma imagem nova do país inteiro, do país todo. Olha, eu estou falando de um país que é um continente, estou falando de um país que tem uma Amazônia, que cabe uma Europa Ocidental inteira, que é só metade do nosso país. Então, você conseguir imagens, eu estou falando de imagens de alta resolução, 3, 4 metros de resolução, realmente, naquela qualidade, é realmente um efeito enorme. E para a parte de comunicações, é algo muito novo que existe no mundo, é uma abordagem muito nova. Ao invés de usar 36 mil quilômetros, eu vou para 500, 600 quilômetros, eu consigo uma comunicação muito rápida e muito barata. Então, o mundo hoje está caminhando para criar constelações de dezenas de satélites de órbita baixa para permitir essa comunicação. Então, ao invés da gente ter que utilizar esse telefone e usar uma antena, está logo ali, alguma que você normalmente vai ver onde está a antena, você pode falar com um satélite. E você vai poder falar com um amigo seu que vai estar no Japão, com um custo muito baixo, com o seu telefone celular. Então, porque ele está muito perto, e isso aí custa muito barato. Então, são tecnologias muito avançadas. Nós temos competência para fazer isso, como está mostrado aqui no Instituto do Senai, e, portanto, estamos muito convencidos de que será um primeiro satélite. Nós teremos vários satélites seguramente lançados a partir da tecnologia brasileira. O Instituto Senai de Inovação será responsável pelo sistema terrestre e os softwares de integração do computador de bordo com os diversos componentes embarcados. O sistema terrestre ele pode ser dividido em 2 blocos ou 2 segmentos, né? Um segmento é chamado a estação terrestre, onde a gente recebe e envia informações para o satélite, envia telecomandos e recebe dados do satélite. Então é uma antena que se comunica em alta frequência com uma alta taxa de transmissão de dados. Essa é primeiro segmento, né? O segundo segmento ele constitui de diversas plataformas que nós chamamos, plataformas de coleta de dados ou PCDs. São sistemas que possuem vários sensores. Esses sensores coletam informações de temperatura, umidade, podem ser usados para diversas aplicações e se comunicam também com o satélite. A ideia é a seguinte, essas plataformas elas são colocadas em lugares remotos, lugares de difícil acesso de comunicação. Então, com uma plataforma instalada lá, você pode ter a medição, o monitoramento, por exemplo, do volume de rio. Quando o satélite passa por ali, ele recebe esses dados. Esses dados, quando o satélite passa por cima da estação terrestre, são entregues à estação terrestre e ali a pessoa que tem acesso à estação terrestre pode distribuir esses dados e emitir um alarme, por exemplo, de que um rio está ficando cheio e aí você consegue precaver a cidade ou o bairro de sofrer com essa inundação, né? Nós temos um rádio que vai tanto na parte do solo quanto na parte do satélite, que chama um rádio, ele é programado com software, significa que eu posso alterar as características do rádio e voo. Então, também é algo inovador que vai ser testado. Então, em suma, existe uma série de tecnologias, tanto de hardware quanto de software, que vão ser testadas e validadas nesse satélite. O desenvolvimento, no Brasil, de uma tecnologia desse porte é extremamente importante para o avanço e a autonomia da indústria aeroespacial brasileira. O próximo passo é validar esse processo, o que será feito no início de 2020 com o lançamento do satélite. Na área de espaço tem alguma coisa que a gente chama de precisa validar. O que significa isso? Eu tenho um ótimo satélite que funciona muito bem ali na bancada do meu laboratório, isso aí não vale nada. Então a gente precisa voar, precisa testar. Uma vez que funcionou o satélite, aí sim a gente pode vender e a comunidade internacional vai levar a sério. Quando você começa o projeto, você faz uma previsão de desenvolvimento, nesse caso são 18 meses, para nós terminarmos o desenvolvimento. Significa o satélite já está empacotado, pronto para ser lançado. Então as empresas
para o mundo afora, Estados Unidos, França, China, Índia, uma série de países têm lançamentos periódicos. Então, o que se faz é observar quais estão lançando dentro daquele período, quais são as órbitas que eles estão lançando, aí se observa também qual é o histórico de sucesso daquele lançador. Então, nós temos lançadores, por exemplo, na França, o Ariane, que foi lançado no nosso geoestacionário, tem a Índia está lançando foguetes com sucesso, a China também, a Rússia lança foguetes com sucesso. E eu espero que o Brasil também lance em breve, lá através de Alcântara, né, lance seus foguetes também. Isso é alguma coisa que o Brasil está trabalhando para tornar Alcântara operacional para esse tipo de lançamento, mas hoje isso não vai acontecer. Então, vai ser lançado provavelmente no primeiro semestre ou meados de 2020 por algum lançador estrangeiro. Bom, na verdade, ele vai ser lançado de um foguete, né? E vai ser uma determinada órbita, nesse caso, nesse Nanosat, de entre 500 e 600 quilômetros de distância, de altitude aí, né? Mas, na verdade, ele vai estar sempre caindo. Ele vai estar sempre caindo. Porque esse satélite, ele não tem a propulsão, como os satélites convencionais, os satélites maiores têm, para poder se manter na órbita, né? Mas esse tempo dele cair leva muitos anos, né? E a missão desse satélite ir no espaço é em torno de 1 ano e meio, talvez até 3 anos. Tá? O que acontece é que qualquer objeto em órbita, inclusive a nossa Lua, ela está sempre caindo. Ela está sempre caindo. Então o satélite está sempre caindo, uma Lua está sempre caindo. Eu falei, pô, mas espera aí, a Lua já está lá um tempão e não caiu ainda, né? Não matou ninguém. Ela está caindo, mas ela tem uma velocidade em relação à Terra. Então, imagina que a Terra está aqui, ela tem uma velocidade que a faz não cair. Então, ela cai um pouquinho, mas ela anda. Um paralelo, né? Esse paralelo imagina uma pedra amarrada na ponta de um barbante e você segurando a outra ponta do barbante. Então, você gira essa pedra ao seu redor, então vamos colocar ele até na vertical, para ficar mais interessante. Se você parar a sua mão, aquela pedra vai parar na vertical e vai voltar na sua testa. Então, para que ela continue o caminho dela, você precisa dar um giro. Então, olha o movimento que eu estou fazendo com a mão. Eu estou aplicando uma velocidade na pedra e, ao mesmo tempo, puxando, que é a força da gravidade. A força gravitacional segura o satélite e aquela velocidade que é colocada no satélite faz com que ele siga, assim como a pedra. Quando ele está orbitando sem atmosfera, ele vai muito bem. Só que é um praticamente vácuo e, com o passar do tempo, eu digo anos, ele vai desacelerando e ele vai ter uma reentrada. Só que aí ele tem a atmosfera. O satélite está numa velocidade de aproximadamente 5.000 km por hora. Quando esse satélite entra na atmosfera, ele começa a ter atrito com o ar que cerca a Terra, ele vai esquentar. E ele vai se desintegrar na atmosfera. Então ele sequer vai chegar a tocar no solo. Porque ele está tão rápido, ele tem tanta energia que ele vai se desintegrar todo. Curiosidades à parte, o fato é que a indústria espacial brasileira só se tornará viável com parcerias com institutos de pesquisa e inovação. Eu não acredito que essa indústria ela possa ser viável se não houver uma aproximação com os institutos de pesquisa. Isso é verdade em qualquer país que tenha uma indústria espacial madura, e é mais verdade ainda no Brasil, em que a gente ainda tem uma indústria que ainda está em processo de transformação. Então, quando você tem menos recursos, você conseguir sinergia entre todos esses elementos é mais importante ainda. Então nós temos no Senai de Santa Catarina um conhecimento muito forte do setor aeroespacial, aeronáutico e espacial. Então, além das nossas capacitações, tem esse conhecimento da área muito forte, né? Capacitação em termos de infraestrutura, de pessoal. Então, são pessoas de altíssimo nível, são pesquisadores e pesquisadoras de alto nível que nós temos, uma infraestrutura adequada e a nossa boa inserção dentro da indústria e o respeito que nós temos da indústria nacional pelo nosso trabalho, nosso conhecimento. Então, o Senai Santa Catarina, ele quer, dentre outras coisas, trazer também a indústria espacial para o Estado, naquilo que faz sentido. Nós temos São José dos Campos, que é a referência nacional na área de espaço, nós temos uma bela universidade fazendo um belíssimo trabalho em Santa Maria, nós temos a Universidade de Brasília fazendo um belo trabalho,
Mas a indústria de espaço é muito baseada em São José dos Campos, por causa também do ITA, que eles fazem um belo trabalho, tem projetos belíssimos com a NASA, inclusive, em São José. Quer dizer, nós temos a base a São José, mas outros locais eles podem e, na minha humilde opinião, devem, de alguma forma, contribuir de forma complementar e sinérgica com isso. Então, Santa Catarina está caminhando para ser uma referência. Então, são projetos desse porte que são interessantes a gente atrair para o nosso estado, aqui para o Instituto Senai, que abrem portas para o desenvolvimento tecnológico. Sem dúvidas, esse é um fator muito importante. Um outro aspecto que é muito importante salientar é o que a gente chama de transbordamento de tecnologia. Quando eu sei fazer um satélite, eu vou saber muito melhor tratar uma série de tecnologias. Aí nós podemos falar, por exemplo, indústria 4.0, né, que se fala tanto. Eu vou sensorizar, vou coletar dados, vou processar imagens. Na indústria, eu vou para a agricultura, a mesma coisa. Eu posso usar um drone, eu posso usar sensores fixos, um trator, fazer um trator ser autônomo. São tecnologias que, se eu sei fazer um satélite, sei tratar com essa tecnologia, eu transbordo aquilo e levo. Essas alterações elas estão chegando e assim, não é uma questão de optar ou não optar. Ou nós a adotamos ou uma indústria estrangeira ou uma indústria de outro local vai tomar conta do nosso mercado. Então é uma questão até mais básica de sobrevivência, né? Uma vez eu vi uma analogia muito interessante que é o seguinte: quanto que custa 1 quilo de minério de ferro? Então 1 quilo de minério de ferro custa centavos. Quanto que custa 1 quilo de satélite? 1 quilo de satélite custa milhões, então você tem muito valor agregado, tá? Você tem muita necessidade de conhecimento para você desenvolver ele. E você tem um produto diferenciado. Você tem um produto que coloca o Brasil em nível de competição internacional. A gente consegue, então, com um produto dessa magnitude, de alto valor agregado, de alta tecnologia, conversar de igual para igual com grandes nações.